Olá a todos e todas que irão assistir esse programa. Meu nome é Guilherme. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo, primeiramente, né? Falta de educação minha. Vai começar mais um Notícias Comentadas, né? Programa que eu faço, né, toda sexta-feira para poder falar um pouco das notícias dessa semana, né? Antes da gente começar, é importante deixar a curtida no canal, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, curtir no Facebook, né? Para poder o canal crescer ainda mais, para o canal ter ainda muito mais seguidores, para poder dar continuidade a esse trabalho que é feito com um certo sacrifício, né? Então, para a gente começar, é impossível a gente não falar de como está o segundo turno, né, das eleições. Aqui fomos pegar especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, né? A começar é, a começar as eleições de São Paulo, né? Primeiramente, né, é importante falar que as eleições de São Paulo é as eleições que todo mundo está prestando atenção, né? Porque ela tem uma importância muito grande, né? Devido ao caráter dos dois candidatos, né? De um lado a gente tem, né, o Bruno Covas do PSTB, que ficou em primeiro no primeiro turno, né? E a gente tem o Guilherme Boulos, né, do PSOL, né, que ficou em segundo, que conseguiu os votos suficientes é, para poder conseguir passar para o segundo turno e disputar com o Bruno Covas, né? É, de um lado, o Bruno Covas, né, um representante de uma direita tradicional, né, uma direita que participou do golpe institucional de 2016, né? Inclusive tem vídeos do Bruno Covas votando a favor do golpe, né? E né, no institucional, que acabou resultando no impeachment, né? O impeachment com o objetivo de colocar alguém no governo que seja capaz de atacar mais os trabalhadores, mais do que o PT já vinha fazendo antes, né? E, e com isso, né? E o pessoal, né, do Guilherme Boulos, que surge, digamos assim, como uma nova esquerda, né, que, que já vinha já ganhando uma certa força, né, e agora estando no segundo turno na maior cidade da América Latina e do Brasil, ganha mais força ainda, né. Até o momento, né, é, o, o Covas está na frente do Boulos, né, é, só que essa disputa, né, ela já nessa semana teve uma diminuída já, o Boulos chegou perto, mas nem tanto do Covas, a gente estava numa proporção de 60-30, né? Lembrando que o Guilherme Boulos tem a militância a seu favor, que está nas ruas para poder fazer para poder levar a sua candidatura até o final, tal, né? A gente pode fazer uma discussão aqui, né, de alguns pontos que seria importante, de críticas ao Boulos que seria importante colocar, né? Mas é fato, né, que a militância do pessoal está girada, né, para a candidatura do Boulos, né? E vamos ver até então como que esse desenho, né, como que essa questão se leva até o dia 29, né, que é quando é o segundo turno, né? Parte da direita, né, acho que podemos assim dizer, né,
parte da direita se unificou em torno da candidatura do Covas, né? A Joyce Hasselmann, né, do PSL, né, que é digamos assim, uma ruptura do PSL que rompeu com o Bolsonaro, mas que não rompeu com a extrema-direita, que continua sendo de extrema-direita e tudo mais, né? Já declarou seu apoio ao Bruno Covas. O Celso Russomano, né, que foi o candidato escolhido por Bolsonaro nas eleições de São Paulo, também declarou o apoio à candidatura do Covas. E na verdade isso me faz refletir algumas coisas, né? A primeira delas é que essa questão, né, que o PSDB tentou fazer uma oposição ao Bolsonaro, mas é uma oposição, desculpa, espirrei, mas é uma oposição, né, ocasional, né, não é uma oposição de fato, né. Isso mostra que em determinados interesses, né, o bolsonarismo, né, e a ala do Dória, do PSDB, eles podem estar unidos, como estão unidos, né, nas eleições de São Paulo, né? O, a, como estão unidos nas eleições de São Paulo. Um dos elementos que me chamou a atenção já nos primeiros debates, né, é que o Bruno Covas vai, inclusive, tentar com o setor de direita, né, um setor que, inclusive, pode se considerar pró-bolsonarista, um setor que, inclusive, rejeita as medidas de proteção contra o coronavírus, que os setores, inclusive negacionistas, né, e para poder conseguir voto, primeiramente, para poder conseguir se eleger, o Bruno Covas, né, vai dialogar com esse setor, inclusive, né, indo um pouco de contra ao que o Dória vinha fazendo, né, de forma demagógica, colocando, né, como o defensor, né, da ciência, né, o Covas que é digamos assim, é uma das cartas que o Dória tem na manga para poder estar na frente da disputa eleitoral de 2022, ele vai dialogar com um setor mais negacionista que, inclusive, ele falou que não pensa em lockdown na cidade de São Paulo, né, que é algo que a direita, né, se coloca contra essa medida, né, dizendo que o lockdown é uma mentira e tudo mais, né. Uma coisa que me chama a atenção, né, é que ao contrário do que aconteceu no primeiro turno, onde nós houvemos poucos debates, né, debates sendo cancelados, assim, poucos debates na mídia tradicional, na mídia oficial, embora a gente teve muitos debates que aconteceram na internet, né, organizado por páginas de Facebook, por organizações, instituições e tudo mais. Hoje aconteceu bastantes debates, né? Acho que se eu não me engano, 2 dias logo após que aconteceu o primeiro turno, já teve o debate da CNN. Se eu não me engano, ontem teve o debate na Band, né? Mostrando um pouco dessa mudança, né? Seria interessante a gente acompanhar. Houveram bastante discussões, né? Que eu acho que seria importante, né, ressaltar aqui,
A primeira discussão foi em relação, né, ao caso do vice do Bruno Covas, né, que está sendo bastante citado, né, no bastante citado no PSOL, né? Houve convite, inclusive, da Luísa Erundina de debater com o vice, né? Do Bruno Covas. Houve por conta de esquemas, inclusive envolvendo creches, que não cabe entrar aqui. E também houve uma discussão em relação ao Covid, né? Que de maneira acertada aqui não vão nem entrar em apoio de quem ou não, né? De maneira acertada, o Boulos falou que faltou testes na cidade de São Paulo para poder fazer uma quarentena racional. Isso, de fato, faltou testes para poder mapear o vírus, para poder se combater o vírus, né? Inclusive é importante colocar isso, né? Porque coloca uma visão em relação ao combate ao coronavírus distinta do que propõe o negacionismo do Bolsonaro e distinta do que propõe a pseudociência do João Dória, que na verdade, dando Dória e dando Bolsonaro, parte do mesmo princípio da reapertura da economia em primeiro lugar, expondo a vida de milhares de pessoas, né? O Covas, né? Acho que não precisa nem dizer que o coronavírus, essa discussão do coronavírus do Covid, da questão de testes, mostra um pouco o caráter do Covas e o caráter do PSDB, né? Se de um lado a gente tem que criticar, combater o bolsonarismo, de outro lado a gente não tem que esquecer que o Bruno Covas faz parte do PSDB. O PSDB, que durante todo o tempo que esteve na cidade de São Paulo, né, seja como prefeito, né, ou seja como governador, manteve uma política de sucateamento, né, dos setores públicos, seja na educação, seja na saúde, né, uma política de ataque aos trabalhadores, tanto é que a gente vê a questão do Sampaprev, né, nos servidores municipais, né? O que mostra um pouco do caráter do Bruno Covas. Aí, para a gente não ficar falando, cair nesse debate de que eu estou fazendo esse vídeo aqui em apoio ao Guilherme Boulos, que na verdade, a gente também precisa fazer uma crítica ao Boulos, que eu acho que é bastante contundente, né? Inclusive abrindo um diálogo com a sua candidatura, né? Bastante contundente para que se tenha uma alternativa de fato que se mobilize contra os setores da direita, contra o bolsonarismo, contra os ataques que virão, né? O primeiro debate é o seguinte: o Boulos, de maneira errada, né? Ele faz acordo com o setor do comércio. De maneira errada, o Boulos coloca uma posição de que não vai se enfrentar muito com os empresários, de não fazer o enfrentamento até o final com os empresários, né, questionando com os grandes empresários, com os grandes capitalistas, né? Isso é equivocado, né, ao meu ver, porque parte da visão de que parte numa visão de que o Boulos vai tentar fazer uma política para todos, né? E sendo que a gente sabe que é impossível numa sociedade de classe governar para todos, né? E mesmo que o Boulos tenha algumas medidas, né, que a gente possa discutir aqui, ele vai ter que sim se chocar com os interesses desses grandes capitalistas, na qual ele não deveria fazer os seus acordos, né? E eu acho que é mais importante discutir isso aqui, né? Porque eu acho que
Eu acho que a esquerda brasileira, já expressei em algumas lives, alguns vídeos, a esquerda brasileira ela tem que se pautar se pautar em exemplos que conseguiram organizar os trabalhadores. Já discuti isso aqui, já teve live, por exemplo, do Cadu, professor Cadu, que inclusive procura no canal do YouTube que vocês acham, discutindo essa questão dos exemplos. E um dos exemplos que a gente poderia discutir aqui é a questão da FIT, da Argentina, que é uma frente de independência de classe, uma frente que não faz acordo com os grandes empresários, uma frente classista com organizações da esquerda. E hoje essa frente conseguiu ser hoje essa frente consegue ser a quarta força nacional da Argentina e consegue cumprir um papel decisivo e importante nas mobilizações que existem naquele país, né? Eu acho que é preciso a esquerda brasileira discutir uma força como a FIT para poder começar a fazer a diferença de fato, né? A candidatura do Boulos, né? Ela pode confluir nesse sentido, pode, mas só que é preciso, né? Romper primeiramente com o acordo que o Boulos faz em relação aos setores do comércio, né? Não ter medo, né, do Boulos assumir como radical, como se radical fosse uma pecha ruim, sendo que, na verdade, radical significa você olhar as coisas pela raiz, tentar buscar transformações profundas na raiz do problema, né? E na raiz do problema, então, Boulos precisa reverter essa postura também, né? E também de outras questões também, né? Questão complicada da questão de reintegração de posse, né? Que o Boulos não se colocou de forma decisiva se tiver alguma ocupação, se vai haver uma reintegração de posse por parte da prefeitura. O Boulos não se colocou contra, sendo que deveria se colocar, né? E eu acho que é importante que nesse momento, né, que a esquerda que está se reorganizando, né, que é um negócio importante, né? Porque como eu falei anteriormente, trata-se de uma votação importante que o Boulos teve, né? Que obviamente não dá para ficar somente restrita ao estado de São Paulo, mas trata-se de uma votação importante que o Boulos teve, que precisa, né, da esquerda se reorganizar, né? Que é importante, o primeiro passo para a esquerda se organizar, na verdade, e esses debates, né? Eles de qualquer maneira eles precisam ser feitos, né? E agora saindo um pouco, né, da cidade de São Paulo e indo para a cidade do Rio, né, onde Eduardo Paes e Crivella, Marcelo Crivella foram para o segundo turno, né? No caso do Rio de Janeiro, ainda que não tenha tido um foco maior na cidade, como tem na cidade de São Paulo, né? Acho que seria importante discutir, né, esse ponto, porque mostra onde mostra a direita tradicional que se separou do bolsonarismo e o setor bolsonarista, eles se enfrentam, né? O Eduardo Paes, representante da direita tradicional, que também, assim como o Covas, é uma direita golpista, uma direita que ataca os trabalhadores e tudo mais, e o Marcelo Crivella, que é do setor da ala evangélica, que apoia o bolsonarismo, né? E esse é onde que esse setor estão se enfrentando, né, para disputar as eleições.
o que se pode se dizer aqui, né, que nem Paes nem Crivella vão, né, representar os interesses dos trabalhadores, né? Brincadeiras à parte, pobre do Rio de Janeiro que tem que ter um segundo turno, né, nesse nível, né? Um nível tão baixo, tão bizarro, né? E, como eu falei, nenhum setores vão representar os interesses dos trabalhadores, porque a gente sabe muito bem do setor histórico, que é o setor do Marcelo Crivella, né? E o setor reacionário de direita, né? E o setor do Eduardo Paes, que não é muito lá diferente do setor do Crivella, né? Essas foram as primeiras análises do primeiro turno, do segundo turno, né? E dando continuidade ao programa, né? Vamos falar um pouco sobre a questão do Covid-19, né? Tema que é impossível não abordar toda semana, né? Pela magnitude, né? Por mais que algumas pessoas tentam, né, esquecer essa questão do Covid, mas ele está lá, tá sempre presente, né? E a gente precisa tentar abordar, tentar entender, acompanhar dia após dia para a gente tentar combater de fato essa situação, né? Como já vim fazendo, né? Primeiro elemento, né, que a gente precisa colocar primeiro, mais uma vez, a ausência de testes, né? Mais uma vez, a ausência de testes para tentar tratar essa situação. Mas, mais uma vez, o Brasil não consegue mapear onde está o coronavírus para poder fazer uma quarentena racional, né? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa colocar. O que faz, né, com que os números oficiais sejam números duvidosos, porque se a gente não tem testes, cada vez mais os números oficiais se distanciam, né, dos números reais, né? Cada vez mais os números oficiais não batem, né, com os números reais, né? Inclusive a mídia coloca que, ou assim, de uma maneira, inclusive que eu achei meio confusa, né? Inclusive quem quiser entender essa questão, pode explicar essa questão, você pode escrever tanto na caixa de mensagens do YouTube, tanto no Facebook, né? Como eu andei pesquisando na semana passada, o número de mortes estava mais de 900 por dia, e agora caiu para 500, né? E tá meio esquisito, né? Na minha opinião, questão de números. E com a falta de testes, né? A gente não consegue saber com precisão quantas pessoas que contagiaram com vírus, quantos contaminados e quantos mortos também. O que é bastante complicado, né? Principalmente, né? No país que a reabertura, né, por pressão dos grandes empresários e banqueiros, grandes empresários como o Júnior Tuski do Madeiro, né, houve principalmente por conta de uma pressão, né, que existiu desde o início para a reabertura do comércio, né, e para a falta da normalidade. Então, assim, fica um negócio meio estranho, principalmente quando se discute, né, uma segunda onda no Brasil já, que uma segunda onda que veio logo após da primeira, não deu nem tempo de respirar direito, né? Principalmente quando se discute uma segunda onda, né? A gente não tem uma precisão nos números exatos, né? O que se sabe, né, foi que aconteceu um aumento na ocupação de leitos em São Paulo.
tá mais claro do que isso, né? E o que transforma bastante preocupante, né, o funcionamento das coisas em plena segunda onda, né? Porque parece que, enquanto se discute uma segunda onda, parece que as coisas no país estão se normalizando, sendo que não estão se normalizando. Está muito longe, né, de se normalizar, né? O que eu acho que tem que se discutir, né? Que na verdade isso é fruto, né, de uma política que não responde, que não combate o vírus, é, que não responde aos interesses da população, principalmente dos trabalhadores da população pobre. Então, ou seja, é bastante preocupante, né, essa situação, principalmente, né, num país onde que morreu mais de 160 mil pessoas pelo coronavírus. É bastante preocupante essa situação, né? E que é preciso ficar em alerta, preciso pressionar para que tenha medidas efetivas em relação a isso, né? Outro ponto, né, que eu elenquei aqui, né, é a questão da vacina. Hoje chegaram, de um outro lado, hoje chegaram os primeiros lotes da vacina, né? A vacina chinesa, parece que também a vacina russa também tá a caminho, né? Não sei como está a situação da vacina de Oxford, mas independente do país da vacina, que acho que essa é uma discussão, inclusive, bastante irrelevante, né? Que faz a gente cair nessas disputas mesquinhas entre setores da classe dominante brasileira, né? Independente do setor da vacina, é importante que a vacina está chegando, né, no país. E para isso, né, o que já é digamos assim, bom, né, para a questão do combate ao coronavírus, mas para isso, o que se precisa? Precisa que toda a produção do país esteja revertida para poder produzir esses insumos, para poder produzir as vacinas, para poder acelerar, inclusive, se for possível, acelerar a produção, né, que são dos testes, né, para poder trazer a vacina para todos, né, para que o país, assim como todo mundo está desejando, né, para que o país saia desta situação da melhor maneira possível, né. Agora, saindo um pouco da questão do coronavírus, né? Ontem, né? Acho que ontem aconteceu um caso muito sério, muito grave, né? Que eu resolvi colocar em pauta, né? Que foi a morte de um negro no Carrefour, no supermercado do Rio Grande do Sul, especificamente em Porto Alegre, né? Foi uma morte que aconteceu, né? Foi algo bastante simbólico, né? Porque aconteceu um dia antes do Dia da Consciência Negra, um dia importante de luta, de mobilização dos negros, que são a maioria, né, no país, né? Isso só revela, né, o racismo, né, institucional que existe e estrutural que existe no país, né? E quando a gente fala da questão do racismo, é importante que a gente fale que não é uma questão de mimimi, né? Muitas das vezes as pessoas utilizam esse tipo de argumento de uma maneira bastante rasa e bastante com o objetivo de falar que não existe racismo no país, sendo que é uma mentira, né? O que acontece, né, que o racismo hoje no Brasil, né, é um racismo estrutural, porque é um racismo histórico, porque é fruto do desenvolvimento histórico do país por conta de uma burguesia, de uma classe dominante que nunca cumpriu um papel revolucionário na história, né, que na verdade essa classe dominante por conta, né, do avanço do capitalismo externo
o Brasil, né, se viu obrigado a se transformar em capitalista, né, e por conta também, né, do fato dos negros terem recebido a sua alforria, terem recebido a sua liberdade, mas não terem recebido, né, nada, não ter recebido nenhum suporte depois disso, né? Esse foi o desenvolvimento da libertação dos escravos, né? E do desenvolvimento da própria burguesia brasileira que nasceu dos senhores de escravos, né? E quando a gente acompanha casos de racismos, né, como aconteceu no Carrefour, né, não trata-se de um caso isolado, trata-se de, na verdade, reflexo, né, reflexo do desenvolvimento histórico do Brasil, que é um desenvolvimento histórico que sempre colocou os negros, né, na posição de sempre tipo oprimiu os negros, assim, melhor dizendo. E acho que é importante citar isso, né, porque foi um dia, né, um dia essa consciência negra, né, um dia importante, na verdade, não um dia de comemoração, né, mas um dia de luta, né, contra o racismo, e assim deve ser, né, principalmente no país onde que a população negra da periferia está sofrendo muito, né, com a questão do coronavírus. Não é importante se dizer, né, que não é o primeiro caso que isso acontece no Carrefour, né? A gente teve esse caso do funcionário que morreu e o Carrefour teve que a pachorra de esconder o corpo do funcionário no guarda-chuva. Tivemos também o caso da morte do cachorro, né? E agora esse caso gravíssimo, né? Do senhor que foi espancado até a morte pelos funcionários, né? Acho que é isso, né? A gente trata desse ponto. E para fechar, né? Eu queria fazer um debate em específico a cidade de São José, né? Específico em relação à cidade de São José, que é a questão dos fluxos, né? Porque está levantando bastante discussão em diversos setores dos joseenses, né? Das pessoas que vivem aqui na cidade. E acho que seria importante se posicionar, né? Em relação a isso. Primeiramente, o que é um fluxo? Né? Um fluxo são festas que acontecem no meio da rua, de maneira tipo desorganizada, sem alguma autorização por parte do poder público, né? Mas a gente precisa entender o que isso acontece. Isso está gerando. É importante ressaltar isso. Também está gerando reclamação dos moradores, principalmente moradores do campus alemães, né? Em relação à questão em relação do sossego, né? Importante lembrar aqui que a crítica que eu vou fazer em relação a essa questão não vai para os moradores que estão reclamando do sossego, porque eles também são trabalhadores, também eles têm direito ao seu sono e tudo mais. Mas a crítica que eu vou fazer aqui vai para um outro setor que se aproveita dessa situação, né, para poder criminalizar a juventude, que eu acho que é bastante equivocado, né? Ou seja, tem vários setores que se aproveitaram disso, né? Um desses setores que está na linha de frente
se aproveitando disso, chamam Pelo Bem de São José, é um setor que se encontra na página do Facebook, né, também no Instagram, né, que já lançou, que é declaradamente pró-Felício, né, um dos seus principais líderes foi candidato a vereador pelo DEM, né, e a saída desse setor é bem equivocada porque eles pedem mais repressão. Tem que reprimir essa juventude, né, que fica nas ruas indo nesses fluxos, né? O que para mim é bastante equivocado, né? Por que é bastante equivocado? Primeiro que é o seguinte, primeiro que São José dos Campos, né? Não sei como que funciona a realidade, por exemplo, de São Paulo, porque acho que tem uma realidade específica em São José, que São José tem poucos lugares, né, para o jovem poder sair, para o jovem poder se divertir. Tem poucos lugares, né? E os lugares que existem são lugares que são caros, né? São assim, para o cara ir, o cara consumir, o cara gasta, né? Um dinheiro considerável na grande, e a gente sabe que a grande parte da juventude não tem esse dinheiro, né, para poder bancar, por exemplo, como o pessoal fala, um rolê, bancar uma noitada, né? Não tem. E é mais do que justo, né? Os jovens têm o direito de sair e poder se divertir, né? Não ficar somente nessa dinâmica que muitos querem de impor, né? De trabalho, casa, estudo, trabalho, casa, estudo, mas todo mundo tem o seu direito de lazer, né? E, por conta dessa demanda que não é atendida, os jovens acabam fazendo os seus rolês na rua e se chocando muitas das vezes com os interesses dos moradores, né? Mais uma vez, a crítica aqui não é o morador que reclama, né, do, da por ter tirado o sossego por conta dessas festas. A crítica aqui é daqueles que acham que daqueles que querem reprimir esse tipo de festa e não querem tratar da maneira mais séria, que é da maneira, né, de, de política pública, né, de dar espaço de lazer para esses jovens, né, para esses jovens não fiquem à mercê nesses fluxos que acontecem nas ruas, né? Então, ou seja, falta esse tipo de... A crítica é esse tipo de postura que alguns setores têm aproveitadores dessa situação, né? Para poder pedir mais repressão, né? Para pedir mais repressão para esses jovens, né? Sendo que na verdade se deveria se discutir políticas públicas de lazer para esses jovens, porque eles também têm o direito também de se divertir, né? Isso aí é um certo elitismo, porque a gente está tratando, muitas das vezes a gente está tratando de jovens que são da periferia, jovens pobres que não têm acesso ao lazer. Se a gente for em boates, né, em outros lugares onde que tem gente que tem um pouco mais de grana, né, a gente, assim, não é bastante recorrente a gente ver droga, né, rolando solto, né, basicamente decorrente a gente vê perturbação da ordem, né, em bairros como, por exemplo, o próprio Urbanova, muitas das vezes acontece festas, né, acontece barulho e tudo mais, né, e ninguém se questiona, né, do que acontece nesse faz o Urbanova. Por quê? Porque é um bairro porque não está tratando dos campos alemães. O Urbanova é um bairro que tem um pouco mais condição favorável de grana, né?
e o Campos Alemães é o bairro mais pobre de São José, né? E isso revela um certo elitismo de setores, como pelo bem São José, que acha que tudo isso tem que se resolver na base da repressão, né? É, e, não, e como eu falei, não tem, e como eu disse aqui, e não tem nenhuma política, né, efetiva, né, para poder trazer lazer a esses jovens para que esse tipo de situação, esse tipo de confronto que tantos jovens e tantos moradores saem perdendo com isso, para que isso não aconteça, né? Reprimir, né, a base da violência policial não vai fazer com que os jovens saiam na rua, o problema vai aumentar cada vez mais, vai se transformar numa bola de neve, e mais uma vez essa política irresponsável de certos setores aqui de São José vai trazer mais estrago, em vez de tentar resolver uma resposta em relação a isso, né? Acho que é isso, acho que consegui tratar de todas as coisas dessa semana, né? Mais uma vez, quero agradecer quem assistiu esse vídeo, né? Quem teve paciência de assistir até o final. Peço para curtir, tanto no YouTube, tanto no, tanto no YouTube, tanto no Facebook, curtir, se inscrever no canal, curtir a página no Facebook, né? Agora a gente tem uma página no Instagram, procurem lá, mesa de debates, para poder curtir também, né? Para fortalecer esse canal. E lembrar que logo mais vamos ter a entrevista com Gilmar, do MST, que na verdade era uma entrevista que teria acontecido ontem, né? Mas por conta de problemas da internet, né? Da conexão da internet do Gilmar, a gente decidiu, né? Adiar a conversa para hoje, né? Que vai acontecer no mesmo horário às 6 horas da tarde. Que vai ser uma conversa gravada, assim como que eu estou fazendo isso aqui. E se preparem, né? Que semana que vem teremos novidades, né? Então, muito obrigado e até a próxima. Fui!